Olá amigos, olá amigos, olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou construtor da teoria econômica quântica, essa teoria que você está vendo aí, o santo grau da economia, ela que está provando para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, porque essa matemática que você está vendo na sua frente, ela não aparece na lei da oferta e demanda. Então era uma matemática que estava implícita dentro da lei da oferta e demanda, que é a lei fundamental da economia, né? Então tem uma série de vídeos que eu já postei aqui no YouTube para vocês verem essa minha tese, né? Eu estou deixando sempre em vídeos aqui no YouTube para vocês ver, rever quantas vezes for necessário a teoria econômica quântica. A teoria econômica quântica também é uma teoria semiclássica, porque eu uso física quântica e física clássica para compreender os fenômenos econômicos fruto da ação humana. Então o que eu vou falar nesse vídeo aqui vou provar para vocês que deflação é um efeito econômico igual ou aproximadamente igual à desinflação, certo? Então é isso que eu vou falar para vocês aqui. Então antes de eu começar a falar isso daí, antes de eu iniciar essa minha fala sobre que a deflação, né, provar para vocês que a deflação é um efeito econômico aproximadamente igual à desinflação, eu vou buscar primeiro nos fundamentos de economia, né? Porque a teoria econômica quântica é uma teoria científica totalmente empírica, né? Então a teoria econômica quântica prova para o mundo que economia é uma ciência exata, é uma ciência e, portanto, empírica, logo ela é uma ciência não ideológica. Então, vamos fazer a seguinte análise, pegar esses fundamentos novamente. Quando você expõe seus produtos, você está ofertando seus produtos, você quer o quê? A sua função de você expor os seus produtos é que você atraia o consumidor, um processo de atração do consumidor, ou atração da demanda. Então, quais são as equações do movimento que descreve atração econômica ou repulsão econômica? A lei da gravidade, de Isaac Newton, ou a força elétrica. Portanto, essa função aqui, ó, 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. Bom, mas como que eu provo que a economia é uma ciência empírica? Simples, porque força elétrica e força gravitacional, que é esse gráfico aqui, esse gráfico é o gráfico da força elétrica e da força gravitacional, são forças conservativas. O que são forças conservativas? São forças que só dependem do ponto inicial e do ponto final. Certo? Então, quem é o ponto inicial, quem é o ponto final? A sua casa é o ponto inicial e o supermercado é o ponto final. Então, forças conservativas, ela não depende do caminho que você traça para sair da sua casa e chegar no supermercado. Ela não depende disso, ela só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, o que é o ponto inicial? A sua casa. O que é o ponto final? O supermercado. Portanto, é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui daqui é economia, ó. Sua casa e o supermercado. O corpo em queda livre. Ou a sua casa e o supermercado também. Isso aqui, ó. Então, isso aqui é economia. Por isso que é empírica, que eu provo de forma empírica. E aonde está esse sinal do corpo em queda livre? E aonde está esse sinal do corpo em queda livre nesse gráfico? Aqui, ó, no centro, tá vendo? Tá vendo aqui no centro? Isso daqui é o sinal do corpo em queda livre. Sabia? Então, e por isso que essa teoria é empírica, por isso que a teoria econômica ela é precisa, porque ela é uma teoria empírica, então ela não pode dar errado. Então você olha aqui, ó, de 2 para 6%, então você tem aqui, esse eixo aqui é a inflação, certo? Aqui é a inflação, e esse outro lado aqui é a deflação ou desinflação, porque a deflação ela é aproximadamente igual a uma desinflação, que eu vou mostrar para vocês. Então você viu de 2 para 6 esse fenômeno de baixo para cima. Então, quando eles falam, então vamos trabalhar agora a questão do conceito, pra gente, entendeu? Então por isso que é uma ciência empírica. Agora eu vou
provar para vocês porque deflação é aproximadamente igual a desinflação. A gente tem que trabalhar primeiramente com o conceito. O que é desinflação? Desinflação é o aumento desacelerado do preço. Quando acontece esse aumento desacelerado do preço? Quando você aumenta a inflação. À medida que você aumenta a inflação, você vai diminuindo a desinflação. Você diminui a desinflação. E você vê a desinflação é a área sobre a curva. Quando eu integro essa função, usando o cálculo diferencial integral, essa função aqui, eu estou calculando a área sobre a curva. E a área sobre a curva é o quê? A desinflação. Então, quanto mais eu aumento a inflação, mais eu diminuo a desinflação, mais eu levo a economia para a sua região de maior estabilidade econômica. E quando eu faço isso, eu estou potencializando uma pequena desinflação. Quando eu estou aumentando a inflação, que diminui a desinflação, que é tudo de bom para a economia, porque eu estou levando a economia para a sua região de maior estabilidade econômica, mas eu estou potencializando uma pequena deflação. Uma pequena deflação, que é o que é deflação? É a queda generalizada de preços e produtos. Então é a diminuição, é a queda do preço. E também a deflação ocorre quando a oferta é maior do que a demanda. Mas também a deflação significa o aumento, valorizar a moeda. Então quando acontece a valorização da moeda pela deflação, que a deflação também leva à valorização da moeda, por isso que é aproximadamente igual, a deflação é aproximadamente igual à desinflação. Por quê? Porque à medida que eu aumento a inflação, eu diminuo o quê? A desinflação. E quando eu diminuo a desinflação, eu estou valorizando o quê? A moeda. Eu estou dando valor à moeda. Então, como que você responde essa? Nossa, Leves, como que a inflação maior é melhor? E tal. Simplesmente pelaquela máxima da economia. Toda economia forte tem uma baixa taxa de juro e uma moeda forte. O que significa uma baixa taxa de juro? Quando eu diminuo a taxa de juro, eu potencializo uma alta inflação. E uma alta inflação é uma baixa desinflação. E nesse caso eu levo a economia toda para a região de maior estabilidade econômica e, portanto, eu tenho uma valorização da moeda. E essa valorização da moeda também que eu vou chamar de deflação. Então, a deflação tem uma relação direta com a desinflação e uma relação inversa com a inflação. Então, aqui no centro, você vê que aqui no centro tem o Banco Central. Aqui no centro é o Banco Central. Então, o Banco Central faz o papel da Selic, da taxa Selic. E o X faz o papel da inflação. Então, esse efeito acontece. Quando o governo aumenta muito a taxa Selic, você potencializa, você realmente diminui a inflação, mas quando você diminui a inflação, você potencializa o quê? Uma alta desinflação. Então, quando você potencializa uma alta desinflação, você faz com que o preço dos produtos varie fortemente. Tem uma variação muito forte do preço dos produtos. E nesse caso, em alta taxa de juros, ou alta taxa Selic, que é uma baixa inflação, você também tem o quê? Uma variação muito forte do preço dos produtos. E essa variação muito forte do preço do produto também potencializa o quê? Uma deflação, que é o recuo do preço, né? O preço ao invés de variar para cima, ele varia para baixo. Então, quanto maior é a taxa Selic, que é menor, que significa uma inflação menor, que é uma desinflação maior, porque você faz o preço variar mais fortemente, então nessa variação do preço você potencializa uma deflação alta. Por quê? Porque o preço vai variar muito fortemente. Às vezes ele pode variar muito forte para cima ou muito forte para baixo. E aí se você pega um recorte econômico, você pode pegar uma forte deflação. Mas eu falo, uma deflação ele é um efeito de curto prazo, ele não é um efeito de longo prazo.
certo? Mas quando você diminui a taxa de juro, que potencializa uma alta inflação, que é uma baixa desinflação, você leva a economia para uma pequena deflação. Olha que coisa sensacional. Então isso daqui é uma contribuição, mais uma contribuição original para a economia. Eu estou explicando um fenômeno dos efeitos da moeda fruto da ação humana, Entendeu? Então, porque a teoria econômica quântica ela é tão precisa que ela é capaz de te revelar isso daí. Então, de uma maneira geral, você vai dizer que deflação ele não é um efeito ruim para a economia. Não é. Certo? Então, quando você diminui a inflação aumentando a taxa Selic, você potencializa uma alta desinflação. Em uma alta desinflação, você faz o preço oscilar muito fortemente. Então, dependendo do recorte econômico, você pega o preço você pega um momento que o preço recuou muito forte para baixo. Certo? Ele recuou forte, aí você tem uma deflação alta. É isso que é a forma de você entender os efeitos da moeda. Certo? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui perto de casa, tem um café que vende muito. Há 3 meses atrás eu comprava esse café a R$14. Eu chegava a comprar esse preço desse café a R$14, R$15. Então, na média, o preço desse café é R$20. Mas existia um momento que eu comprava esse café a R$15, R$14, R$16. Hoje esse preço desse café está custando R$24. Então isso é um exemplo do efeito da deflação por conta da alta taxa de juros, a alta taxa Selic, que potencializa o preço variar muito fortemente. Então, dependendo do momento, você pega um recorte, você vai falar, nossa, o preço desse café recuou muito forte. Certo? Então, essa é a forma de você entender a economia. Existe essa explicação no pensamento econômico? Não, não existe essa explicação que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, veja aqui, depois vou pegar uma comparação com os governos do Brasil do ano de 2018, 2017, 2018 e 2019. Que você vê um recuo do IPCA. O IPCA variou para baixo em relação à meta de inflação. Então houve uma pequena deflação no Brasil em 2017, 2018 e 2019. Então veja aqui, então onde você vê, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é a deflação. Você tá vendo que aqui é os números inteiros negativos. Então, os números inteiros negativos, ele aumenta de -8. O -8 é menor do que o -7, que é o menor do que o -1, que é o menor do que o -5, que é o menor do que o -4 e assim por diante. Então, você está vendo que à medida que você está aumentando a deflação, se você pega uma relação aqui, ó, como que eu aumento a deflação? Potencializando ou aumentando a taxa Selic. Porque quando eu ando aqui, ó, quando eu ando da esquerda para a direita, eu estou aumentando a deflação. Como que eu faço isso? Aumentando a taxa Selic. Mas, por outro lado, quando eu aumento a taxa Selic, o que eu faço? Eu faço é recuar a inflação. Então eu pego essa inflação, ela vai diminuindo. E à medida que a inflação diminui, eu aumento o quê? A desinflação. Então essa área sobre a curva, ela vai ficando maior. Por exemplo, esse ponto aqui, a área sobre a curva nesse ponto, é maior do que nesse ponto aqui. Então é a mesma coisa. Quando eu estou aumentando a deflação, tá vendo? Aqui é uma deflação alta. Então você vê que a área sobre a curva nesse ponto, ela é menor do que nesse ponto. Então eu tenho uma deflação alta. Então quando eu tenho uma deflação alta, por exemplo, nesse ponto aqui, é como eu olhar para esse ponto aqui. Eu tenho o quê? Uma inflação baixa, que é uma desinflação alta. Certo? Aqui é uma desinflação alta, aqui é uma deflação alta. Então, de uma maneira geral, você vai dizer que deflação ela é um efeito econômico aproximadamente igual à desinflação. Então, isso daqui é uma contribuição original para o pensamento econômico. Então, ele não existe na literatura. Entendeu? Tá vendo aqui? Então, se você pintar aqui, tá vendo essa área sobre a curva? Vamos pegar daqui até aqui, ó, essa área aqui, ó, de 6 até 2, essa área, ela é igual a essa área aqui, ó, pintada, da desinflação. Então, ele é aproximadamente igual. Entendeu? Então, por isso que esse é o poder da teoria econômica quântica. Tá vendo aqui, ó? Essa área aqui, ó, aqui, essa área é o tamanho dessa área. Só que aqui é deflação e aqui é desinflação. Como que eu encontrei a desinflação? Calculando, integrando essa função, que é a área sobre a curva. Então, como que eu chego nisso daí? Porque desinflação, o conceito tradicional de desinflação é justamente o conceito tradicional de desinflação é o quê?
que ele é aumento desacelerado do preço. Então, à medida que você aumenta a inflação, mais você diminui a desinflação. Então a desinflação tem uma relação inversa com a inflação. E a desinflação tem uma relação direta com a deflação. A desinflação tem uma relação direta com a taxa Selic. Então isso daqui é uma contribuição original. Então, só que eu estava vendo aqui nos conceitos dessa relação deflação, inflação e desinflação na internet, existe um conceito que também está errado, que eles falam que é importante notar que a desinflação não é exato o oposto da inflação. Pelo contrário, a desinflação ela é oposto à inflação e, portanto, diretamente proporcional à deflação. Mas o conceito tradicional de economia é o inverso, não está errado esse conceito de economia. Certo? Então é sempre importante dizer, a desinflação tem uma relação direta com a deflação e também uma relação direta com a taxa Selic. Mas desinflação, deflação e taxa Selic tem uma relação inversa com a inflação. Então por isso que você entende, por isso que as economias mais poderosas do mundo, elas são ricas. Por quê? Porque ela tem uma baixa taxa de juros. Então eles têm uma baixa taxa de juros, eles jogam a economia para a sua região de maior estabilidade econômica. E por isso que as moedas são poderosas. A moeda, o dólar, a libra, enfim, a economia japonesa é poderosa, que tem uma baixa taxa de juros, tudo isso. Agora, sempre é importante a gente dizer uma coisa, que ele fala que dizer que a deflação ocorre, também dizer que a deflação ocorre quando a oferta é maior do que a demanda, é porque é da natureza da economia ela viver em recessão. Então, o que é uma recessão econômica? É um padrão econômico, é um padrão de consumo econômico. Então, a recessão, toda economia, ela cria um padrão de consumo. E isso significa uma recessão econômica. Então, porque o próprio, tá vendo aqui, é o tamanho do espectro econômico, de 2 a 6%. E por isso que ela, como o espectro econômico é estreito, a economia é da natureza da economia, em qualquer situação, viver numa recessão econômica. Veja o que é o Japão, que tem uma baixa taxa de juros. Vive em recessão econômica. Por quê? Porque você cria um padrão econômico. Então, eu sempre defendo para o Brasil há muitos anos vive numa taxa de juros muito alta. Então a gente, de fato, o Brasil não conhece o seu verdadeiro padrão de consumo econômico. Por quê? Porque até hoje a gente vive uma alta taxa de juros. Então uma alta taxa de juros, ela não potencializa o verdadeiro padrão econômico. Então você só conhece o padrão econômico de uma economia se você tiver uma baixa taxa de juros, para você potencializar, de fato, o consumo real daquele povo. E mesmo assim ele vai caminhar para uma recessão econômica. Porque vai criar um padrão econômico. Então eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, vou pegar aqui o governo de 2017 e 2018 é o governo Michel Temer. Então eles começaram a reduzir a taxa de juros, a taxa Selic. E eles escolheram a meta de inflação de 4,5%. Quando eles escolhem uma meta de inflação de 4,5%, eles estão jogando a economia para a sua região de maior estabilidade econômica. E qual foi a variação do IPCA naquele ano? Foi de 2,95, ou seja, o preço foi recuar. Foi recuar. Beleza. Por quê? Porque ele está justamente levando a economia para a sua região de maior estabilidade econômica. Ela cria um padrão econômico. Esse padrão econômico cria uma recessão econômica. E aí o que acontece com o mercado? O mercado ele faz recuar, ele reduz o preço para potencializar o consumo. Então ele reduz o preço para potencializar o consumo e por isso que existe o quê? Uma deflação. Aí cria uma deflação. Certo? Então essa que é a lógica que você tem que entender. De qualquer forma, esse recuo, essa deflação de uma maneira geral, ela é sempre um efeito a curto prazo. Então vou pegar aqui 2018. 2018 novamente o governo baixou mais ainda a taxa de juros, taxa Selic média, para 6,53%. Manteve a mesma meta de inflação de 4,5%. Qual foi a variação do IPCA? 3,75%, ou seja, houve novamente um recuo do preço. Por quê? Porque no final, o governo potencializou o consumo, mas esse consumo criou um padrão econômico. E esse padrão econômico é uma recessão econômica. Aí o que o mercado faz? Ele busca reduzir o preço dos produtos para potencializar o consumo. Entendeu? Então, isso aconteceu em 2019 também, aproximadamente em 2019, você pode dizer isso daí,
Entendeu? Na verdade, 2017, 2018, 2019. E também, isso daí mesmo. Então isso aconteceu. Eu vou colocar até 2020. Mas em 2020 em 2020 eles diminuíram ainda mais as taxas Selic, só que eles reduziram a meta de inflação. Quando eles reduziram a meta de inflação, aí eles potencializou uma variação do IPCA para cima. Então uma relação que é inversa, eles estavam tratando de forma direta. Aí não adianta, aí o efeito é contrário. Então, se em 2020 eles tivessem diminuído a Selic média, que foi 2,65, e aumentado um pouco mais a meta de inflação, essa variação do IPCA em 2020 teria sido negativa também. Então, a teoria econômica quântica ela está mostrando para o mundo qual é a forma correta de você entender os efeitos da economia, fruto da ação humana. Você entender de forma correta o efeito da moeda, fruto da ação humana. Então, quando você pega 2018, quando você pega 2017 e 2018 do governo Michel Temer, 2019 e 2020 do governo Jair Bolsonaro, ele também está explicando essa variação do IPCA para baixo, que é uma pequena deflação. Normal. Porque, de qualquer forma, você leva a economia para uma recessão econômica. De qualquer forma. Agora, por exemplo, no Brasil nós temos uma alta taxa Selic, e essa alta taxa Selic está potencializando uma alta inflação, ou uma alta desinflação, potencializa uma alta deflação. E você não tem, de fato, o padrão correto de consumo do povo brasileiro. Não tem. Então você só consegue ver realmente o padrão correto de consumo do povo brasileiro se você baixar a taxa Selic, escolher uma meta de inflação alta para potencializar o consumo. E mesmo assim isso vai levar para uma recessão econômica, porque uma recessão econômica é um padrão econômico, ou seja, um padrão de consumo, que é a da natureza da economia. O que é esse padrão de consumo? Eu falo, todo mês eu preciso de 2 kg de café, eu não fujo disso. Eventualmente eu posso comprar ao invés de comprar 2 kg, eu compro 2 kg e 250 gramas. Eventualmente. Então essa é a forma correta de você entender os efeitos da moeda fruto da ação humana. Isso é a teoria econômica quântica, o santo grau da economia. Ela é uma teoria empírica, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é economia. Esse sinal aqui, onde ele está? No centro do gráfico aqui, ó. No centro do gráfico, quando eu projeto esses pontos. Isso é o corpo em queda livre, proporção de Galileu. Por isso que ela é uma teoria empírica, ela é uma teoria precisa. Então eles estão entendendo equivocadamente os conceitos de economia. Então a economia ela precisa trazer para ela a palavra desinflação. Fortemente, desinflação, inflação, deflação. Tem que trabalhar fortemente essas 3 palavras para entender corretamente os efeitos da moeda fruto da ação humana. Só para você ver. Então, é isso aqui, economia. Então, essa matemática que você está vendo aqui, ó, toda essa matemática que você está vendo, ela estava implícita dentro da lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda. Então, ela deveria. Então, só esse quadro aqui explica corretamente toda a economia, explica corretamente todos os efeitos da moeda, fruto da ação humana. Aí você entende os efeitos de deflação, inflação, desinflação. Simplesmente esse quadro aqui, ó. Então a teoria econômica quântica é o santo grau da economia. Então, para a gente finalizar aqui, toda economia forte tem o quê? Uma baixa taxa de juros e uma moeda forte. Por quê? Porque uma baixa taxa de juros potencializa uma alta inflação. E uma alta inflação é uma baixa desinflação, ou seja, uma alta inflação leva o preço para a sua região de maior estabilidade econômica, onde o preço não varia. Certo? Então, isso também é você potencializar uma deflação. Por quê? Porque você vai criar verdadeiramente o padrão de consumo daquele povo, e esse padrão de consumo gera uma recessão econômica. Então, como ele gera uma recessão econômica, aí o mercado faz recuar o preço para potencializar o consumo. Né?
Agora, quando você tem uma alta taxa de juro, que você potencializa uma alta desinflação, que potencializa uma alta deflação, então o preço, aí começa, o preço varia demais, fica oscilando demais. Então, dependendo do recorte que você pega, você pode pegar um momento que o preço recuou para baixo. Ele recuou fortemente para baixo. Todavia, ele vai para cima. Aí, no longo prazo, ele vai fortemente para cima. Então, é exemplo desse café, que eu sempre estou analisando ele. Há 3 meses atrás, eu comprei esse café de 15 reais, 14 reais, 16 reais. A média dele era o preço de 20 reais. Eu cheguei a comprar ele de 16 reais, 15 reais, só que hoje ele está quanto? 24 reais. Então ele já não recua mais para 16 reais, ele não vai conseguir mais recuar para 16 reais. Então são os fenômenos de deflação no extremo inferior da economia e um fenômeno de deflação no extremo superior da economia. Então, a economia, o efeito verdadeiro da economia é baixa taxa de juros que potencializa uma alta inflação, com uma baixa desinflação, com uma baixa deflação. Aí você enxerga corretamente o padrão de consumo econômico daquele povo. Esse padrão de consumo, no final, ele é uma recessão econômica. Por quê? Porque não sai daquele consumo, não sai daquele efeito de consumo, e isso é uma recessão econômica. Aí o que eles fazem? Vamos recuar o preço, vamos reduzir o preço, para ver se o povo consome mais. Interessante, né? Então isso é a teoria econômica quântica, gente. Teoria poderosa, linda, entendeu? Isso não existe na literatura. Nesse gráfico aqui que você está vendo, não existe esse gráfico na literatura da física, que eu sou físico, ele não existe. Então é pura originalidade tudo isso daqui. Isso aqui explica com precisão a economia, os efeitos da economia. Por quê? Porque ela é uma teoria empírica. Então, a economia é uma ciência exata, portanto, é uma ciência empírica, logo a economia não é uma ciência ideológica. Falou, pessoal, abraço.